nós queremos orar pelo teu filho, que nessa noite será profeta do Senhor neste lugar. Usa ele uma mais para as nossas vidas, é o que nós oramos em nome de Jesus. Abençoa os negócios, família, tudo quanto ele tem colocado diante do Senhor. Nós estamos Bíblias no livro Lucas, capítulo 4, a partir do verso 1. Que eles têm nos concedido. Amigo, que honra, viu? Que Deus te abençoe, meu amigo. Tamo junto. Hoje é para que Deus faça de mim um instrumento para te alcançar. Viu? Amém, tamo junto. Por gentileza, colocar sua Bíblia no assento, fechar seus teus olhos. Eu queria fazer uma breve oração. Sei que o nosso pastor já orou, mas é em concordância com a oração dele. Pai, te damos toda a liberdade, tanto no agir quanto no efetuar, em nome de Jesus. Pai, eu te peço que corações de Jesus e para a glória de Jesus, podes assentar em nome de Jesus. Glória a Deus.
Irmãos, quando fazemos a leitura desse texto e lemos ele, nós percebemos que ele é um texto escrito pelo doutor Lucas. Lucas, a saber, como é sabido dos irmãos, ele é um grego. E Lucas, ele escreve aos gregos. E se nós pegarmos os evangelhos, conhecidos como Mateus, Marcos e também Lucas, nós vamos perceber que cada um tem a sua característica, cada um com seu perfil, cada um com seu propósito, cada um com seu intuito. Se nós pegarmos o livro de Mateus, nós vamos perceber que o intuito primordial de Mateus é escrever e falar acerca do reino de Deus. Se nós pegarmos a escrita também de Marcos, nós vamos perceber que Marcos faz questão de apresentar um Jesus que serve, um Jesus servo. E se nós pegarmos Lucas, nós vamos perceber que o intuito de Lucas é mostrar um Jesus e contar a tua história, porque Lucas, como ele escreve aos gregos, grego gosta de história. E o nosso Jesus, ele é um Jesus de história. Só que nós, para entendermos esse texto, nós precisamos dividir ele em 3 partes. Quantas partes? 3 partes. Para eu entender esse texto aqui, no capítulo 4, versículo 1, eu preciso voltar com você alguns capítulos ou algumas páginas da história. Sim, algumas páginas para que nós viemos entender aquilo que Deus, aquilo que Jesus, com teu propósito primordial, venha trazer clareza ao nosso coração. Quando nós entendemos essa história, nós vamos perceber que Jesus, ele aparece por 3 vezes. Sim, 3 vezes. O início do ministério de Jesus é dividido em 3 partes. Quantas partes? Me ajuda a pregar em nome de Jesus. 3 partes. A primeira parte nós vamos perceber que é quando o menino ele é gerado, ele nasce. Nós vamos ver a primeira aparição de forma notória, clara, nas Escrituras. É quando Jesus, ainda menino, ele nasce do ventre de Maria. Sim, é a primeira aparição de Jesus. A Bíblia vai narrar uma coisa muito interessante, vai dizer que alguns astrólogos ou alguns magos vão até o encontro do menino lhe levar presente. Quantos magos eram? Vocês lembram? 3 não, pegadinha, porque a Bíblia não diz quantos magos eram. A gente traz o entendimento que eram 3 pela quantidade de presente que eram levados. Mas a Bíblia não diz, a Bíblia retrata como alguns magos ou astrólogos. Porque quem nunca foi para o aniversário e nunca levou presente? Às vezes nós vamos para o aniversário e nunca levamos presente. A Bíblia trata como alguns magos, mas não tem importância a quantidade de magos. O que importa é a referência e a quem ele está presenteando. Olha para cá para tu entender isso aqui. A importância é o que ele está presenteando, a honraria que ele está presenteando. E ele está presenteando quem? Jesus. Mas Bruno, o que é que ele está levando? Ele está levando 3 coisas. Eles estão levando 3 coisas. O que é, Bruno? Ouro, incenso e mirra. Ouro. O Jesus que é rei. E Bruno, e por que ele está... Três coisas: ouro, incenso e mirra. Ouro, sobre o senhorio de Jesus. Incenso fala sobre
propósito. Se eu tiver inserido a Xavier no propósito, no meu propósito, vai dar tempo para todas as coisas. Mas se eu estiver desalinhado, não vai dar tempo para tudo. Bruno, então qual o segredo desse texto? Eu preciso alinhar com o meu propósito. Então quando eu me alinho, tio, há tempo para todas as coisas. Sabe por que às vezes nós viemos reclamando, dizendo assim, não dá tempo para isso, não dá tempo para aquilo, é porque às vezes estamos desalinhados com o nosso propósito, que nós fomos chamados, então não dá tempo. Mas se eu me alinhar, irmão, com o propósito de Deus na minha vida debaixo do céu, às vezes nós nos questionamos e dizemos, porque na minha vida, a Bíblia vai dizer que, em Salmos capítulo de 139, vai dizer que todos os meus dias já estão escritos. Será que eu estou vivendo isso mesmo na minha realidade que eu estou inserido? Mas às vezes, é porque eu estou desalinhado com o meu propósito. Se eu estou desalinhado com o meu propósito, não dá tempo para tudo, então eu estou vivendo o tempo errado. Ei, Jesus. Às vezes o tempo é de colher e eu estou vivendo um tempo de choro porque eu estou desalinhado com o meu propósito. Bruno, e qual é o segredo? Se alinha hoje, homem. Se alinha hoje, mulher. Porque quando eu me alinho, não importa o tempo, não importa a estação, eu vou viver o meu propósito debaixo daquilo que o céu preparou para a minha vida. Jesus. O segredo é esse, não tem. O segredo é esse. Aleluia. É eu me alinhar. Bruno, me mostra isso de uma forma mais clara, vem comigo. A Bíblia vai dizer, conta a história de um homem levita por excelência, por nome Asaf. Asaf era levita por excelência, regia acerca de uma orquestra de mais ou menos 4.000 levitas. Asaf louvava, irmão, adorava, e a presença de Deus se manifestava de uma forma sobrenatural. O homem tinha graça, como nós dizemos hoje, do céu. Mas Asaf, em suas idas e vindas, indo para o templo, ele vai entrar em um questionamento dentro de si. E ele começa o quê? A parametrizar. A história de Asaf pode se parecer com a minha e com a sua. Você vai se encaixando nela aí. Ele vai dizer que ele está indo para o templo e ele começa a observar quem? Os ímpios. E qual o questionamento de Asaf? É dizer, porque o ímpio tem e eu não tenho? Porque o ímpio prospera e eu não prospero? Porque o ímpio avança e eu não avanço? Mas sabe por que Asaf está entrando nesse questionamento? É porque ele estava começando a se desalinhar com o teu propósito. O seu propósito era ser adorador. E ele estava começando a olhar e dizer assim, pô, o ímpio está avançando e eu não estou alcançando. A minha amiguinha está querendo, está avançando, está conquistando e eu nada. Mas às vezes eu estou desalinhado com o meu propósito e que quero viver o tempo de colheita de Deus na minha vida. Não. Mas quando Asaf entendeu o seu propósito, Bruno, e o que é que ele fez? Entrou no Santo dos Santos. Aleluia! Quando ele entrou no Santo dos Santos, a tua mente mudou. Ele disse assim, ela pode ter, ele pode ter, ela pode conquistar, ele pode conquistar, mas algo que eu tenho estou alinhado com o meu propósito, e o que eu tenho é a presença. Jesus! O meu propósito é atrair a presença. Aleluia! Presença! Aleluia! Aleluia! Posso compartilhar outra coisa aqui? Em nome de Jesus? Olha para cá. Olha que negócio interessante. A Bíblia vai contar a história de Jacó. Livro de Gênesis, capítulo 49. E Bruno, o que é que diz no livro de Gênesis, capítulo 49? Jacó abençoando seus filhos. Zebulon, Neftali, Benjamim. Só que algo muito interessante. Ele vai liberar palavras sobre a vida de cada filho. Judá. Ele vai começar a liberar palavras de bênção sobre a vida de cada filho. Só que chega algo interessante na vida de José. Ele vai dizer, José, tu serás como ramo frutífero
E nem os muros vão te impedir. Isso aqui mexe com a minha alma. Porque Jacó está abençoando José, e a bênção que ele está liberando sobre a vida de José é que ele será um ramo frutífero. Olha para cá. Ramo é o começo de uma árvore ou o final dela? Não é nem o começo, nem o final, é o meio. Porque o começo é a semente que gera as raízes, e as raízes geram o caule, o caule através do caule gera o tronco, e do tronco gera os ramos. Olha para cá para você entender isso aqui em nome de Jesus. Então Jacó está liberando, que é pai de José, está liberando, você será um ramo frutífero. Olha para cá. Bruno, por que você está falando isso? É para eu conseguir entender o meu propósito. Ele está dizendo que o teu filho José será ramo frutífero. E eu quero te dizer também que José nunca foi o primeiro em nada. José que nós falamos assim, eu quero ser o José de Cristo, ele nunca foi o primeiro em nada. Se dentro da prisão, o primeiro não era ele. Entre os seus irmãos ele não foi o primeiro, porque o primeiro era Rubem, o primogênito. E o último, Benjamim, ele era fruto do meio. Ele não era o primeiro. Dentro da prisão, o carcereiro ou o padeiro, então ele não era o primeiro. E dentro do palácio, Faraó vai dizer algo a ele. Olha, você será governador de tudo, mas acima de você vai ter eu que tenho uma autoridade maior do que a sua. Então ele não era o primeiro dentro do Egito. Mas por que ele está dizendo que ele será uma árvore frutífera? Um ramo frutífero, melhor dizendo. Sabe por que ramo? É porque ele entendeu aquilo que o pai dele disse, que independente se ele estava preso, independente se ele estava aprisionado, independente se ele foi enterrado, vendido vivo, dentro de um poço, independente, ele ficou com aquilo que o pai disse, e ele entendeu a sua posição. Eu não posso ser o primeiro, mas através de mim vai gerar fruto, vai ter frutos. Sabe o que Jacó está dizendo a José? Que através de você vai vir muitos frutos. Será árvore frutífera. É eu entender o meu propósito, que tem coisas que não vai ficar em mim, vai precisar correr. E vai nascer árvores maiores do que eu, porque às vezes eu estou inserido em um ramo, em uma árvore específica. Olha para cá para tu entender isso aqui. É eu entender que vai ter frutos que vão tornar árvores mais robustas e mais bonitas, que foi gerado através de mim. Então José, ele entende, aquilo que meu pai disse é que eu serei uma árvore ou ramo frutífero, que não vai vir muro e não vai conseguir me paralisar. Mas eu já volto para o texto de Jesus. Jesus, ele vive o segundo ciclo, abre sua segunda lacuna na vida de Jesus. Olha para cá em nome de Jesus. Bruno, e qual é essa segunda lacuna? Abre essa segunda lacuna e Jesus aparece pela segunda vez. Aonde? Dentro do templo, festa pascual. E quando a segunda aparição de Jesus, ele está no templo, a tua mãe está indo com a sua locomotiva para o templo, para a festa. Existia duas festas na época. Só que ela está tão empolgada, eles estão tão envolvidos na festa, que eles vão embora e esquecem Jesus na festa, no templo. E eles vão embora e esquecem Jesus no templo. Só que a Bíblia vai dizer, alguns estudiosos vão dizer, que essa sumissão de Jesus, a grosso modo falando, durou cerca de 2 dias a 3 dias. Ou a mãe vai para uma festa, junto com a sua locomotiva, e esquece o menino Jesus com 12 anos dentro do templo. E quando ela acha Jesus, e ela achou Jesus dentro do templo. Já abro um parênteses aqui para fazer uma aplicação. Às vezes nós queremos procurar Jesus por muito tempo em outros lugares, e Jesus às vezes está dentro do templo. Queremos buscar Jesus em outras coisas, e Jesus está dentro do templo. Ela rodou, procurou, e Jesus estava dentro do templo. Olha para cá para tu entender isso aqui. É a segunda aparição de Jesus. Segunda aparição de Jesus. E continua, Jesus, abre-se um colapso. Um tempo. E Jesus, ele não aparece. Só que a Bíblia vai dizer que começa o capítulo 4.
Vai devagar, tempo em nome de Jesus. Começa o capítulo 4. Jesus ele some pela segunda vez, abre-se um leque. A terceira aparição. Só que antes da terceira aparição de Jesus, há um menino, há um homem, que foi otorgado por Deus para preparar o caminho, conhecido como João o Batista. Aquele que vem de uma linhagem sacerdotal. Tanto da parte da tua mãe e da parte do teu pai. Olha para cá para tu entender esse negócio aqui. João o Batista, ele vem de uma linhagem sacerdotal. João, ele veio preparado, irmãos, para se tornar sacerdote. Só que antes de João se tornar sacerdote, de crescer, ele tem uma palavra liberada sobre a vida dele. Não dada pelo homem, mas sim dada por Deus. Que ele era aquele que ia preparar o caminho para o Messias. Olha para cá. João, ele vem de uma linhagem sacerdotal, irmão, e todo aquele que era filho de sacerdote, ele vinha de uma linhagem sacerdotal para se tornar sacerdote. Isso era o governo monárquico. Tudo que é isso, o governo monárquico? Para-se de pai para filho. O pai era sacerdote, o filho tinha por descendência se tornar sacerdote. Então João, ele vem nessa linhagem, porque João era sacerdote pela linhagem do teu pai. E também pela da tua mãe, porque a da tua mãe é da linhagem de abraâmica, de Abraão. Ele vinha das duas vertentes. Se preparou o tempo todo, irmão, para se tornar sacerdote. Só que para se tornar sacerdote, ele precisava de um tempo. De 25 a 30 anos. Era o tempo estipulado para se tornar sacerdote. João aprendeu tudo com seu pai. João tinha tudo preparado. Mas por causa de um propósito, ele abre mão de tudo. Às vezes você está se perguntando essa noite: Senhor, o que é que eu estou fazendo aqui? Mas Deus te trouxe aqui para te dizer. Eu te trouxe aqui para fazer você entender qual é o teu propósito. Às vezes nós estamos se preparando para tanta coisa e Jesus falando: não te chamei para isso, filho, não te chamei para isso, filha. Volta para o meu propósito. Às vezes abrir mão de uma preparação é doído, porque eu passei por isso. Eu sei o que é isso. Eu sei o que é abrir mão. Eu sei o que é abdicar. Eu sei o que é ter um sonho nas tuas mãos e dizer assim: não, meus sonhos eu vou abdicar por causa. Por causa de quê, Bruno? Por causa do propósito. João, ele tinha tudo. E não pense que uma vida de sacerdote era uma vida ruim. Não, não, irmão. Tinha suas regalias. Bruno, me mostra isso. O livro de Juízes, capítulo 4, capítulo 5, capítulo 6, capítulo 13, capítulo 14. Irmão, o sacerdote tinha o privilégio das melhores partes do sacrifício. Peito e perna direita. As melhores partes eram do sacerdote. Então quem vinha de uma linhagem sacerdotal tinha privilégios. Então ele não está abrindo mão de qualquer coisa. Ele estava abrindo mão de privilégios por causa de um propósito. De uma palavra liberada não pelo homem, mas sim pelos céus. Bruno, e qual era a palavra liberada sobre a vida de João? Que ele era aquele que iria preparar o caminho. E ele não seria o maior, não. Sim, o maior entre os homens, mas vinha outro depois dele. Que é batizar com o Espírito Santo e com fogo. Olha para cá. João, ele abandona tudo. João abandona a escola sacerdotal. Irmão, se você tem o privilégio de pesquisar sobre a escola sacerdotal, é a coisa mais linda. Os linhos eram finos, irmão, coisa de primeiro mundo. Nos tempos de hoje é você ir no terceiro piso, chega, o cheiro é diferente, o mistério ali é fino. Se for no Salvador Shopping, irmão, no terceiro piso, é um negócio de você falar: meu Deus do céu, que negócio é esse? Era mais ou menos assim. João, ele tinha privilégios. Só por ser filho de sacerdote já era isento de muitos impostos. Filho de uma linhagem sacerdotal, irmão.
É por isso que Jesus ele não pagava imposto, porque ele veio de uma linhagem, uma linhagem real, que é a linhagem de Davi. Tinha benefícios também. Privilégios, acesso ao sinédrio, contatos, network. Então João não está abrindo mão de qualquer coisa. Ele está abrindo mão de muita coisa por causa de um propósito. Bruno, e qual era o teu propósito? Uma palavra liberada que ele ia preparar algo para alguém. Às vezes o nosso propósito é preparar alguém para enviar. Às vezes nós nos questionamos dizendo, me deixou, não me deixou, foi embora, não, você foi o instrumento certo de Deus para um tempo oportuno de preparação para envio. Ah, Jesus. João Batista é preparado. Quando ele chega no momento certo e no tempo certo, ele vai dizer, eu não quero o sacerdócio. E você vai fazer o que, João? Eu vou seguir o meu propósito. E como é esse propósito, João? Vai largar o urim, tumim? A estola sacerdotal? Sim, vou abandonar. O linho fino? Sim, vai para onde? Para o deserto. Vai largar o privilégio do sacerdote, João? Sim, vou deixar para lá. Para que, João? Para comer mel silvestre e gafanhoto. E vai vestir o que, João? Ah, pele de camelo. João, você é louco, mas eu estou fazendo isso por causa de um propósito que eu vim preparar. Aleluia! Eu vim preparar. E João vai para onde? Para o deserto. Só que algo muito interessante mexe com o meu coração e vai mexer com o seu também. João ele vai para o deserto e a Bíblia vai dizer que João começa a pregar no deserto. E a mensagem de João, irmão, não era muito agradável, não. A mensagem de João era um pouco ríspida. Não era de autoajuda, mas sim de ajuda lá do alto. Sim, a mensagem de João era essa. E qual era a mensagem de João, Bruno? Arrependei-vos. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. Só que a Bíblia vai dizer que o povo saía do conforto, do privilégio, da onde? De Jerusalém. Para ir para onde? Para o deserto. Aonde aquele que a mensagem não era boa, não era agradável, não era bem aceita, mas era do alto. Às vezes queremos recorrer a lugares a qual não mexe, não nos confronta. E Jesus está dizendo a alguém nessa noite aqui, você veio ao lugar certo, porque a mensagem essa noite é arrependimento. Para quê, Bruno? Eu vou falar, Jesus. Arrependei-vos, porque é chegado o reino de Deus. A mensagem não pode ser boa, mas é Bíblia, arrependimento. Sem arrependimento ninguém verá ao Senhor. Arrependei-vos. Alabaço de que você. Arrependei-vos, porque o reino de Deus está próximo. Arrependei-vos. Alabando que você basta. Aleluia. E todos iam para João. E João não é conhecido pelo seu sobrenome. Não. João era conhecido pelo aquilo que ele fazia. Batizar. João é conhecido pelos seus atos. É por isso que ele é chamado de João, o Batista. Porque é aquele que batiza. Porque o nosso sobrenome de nada adianta se eu não estou inserido no meu propósito. Aleluia. Aleluia. João está batizando em uma das suas vezes.
Só que João, ele avista a terceira aparição de Jesus. Quantas aparições foram? 3. Essa é a terceira, olha para cá. A terceira aparição. E João, quando ele vê Jesus, ele vai dizer assim, ó: eis aí o Cordeiro de Deus, que tira o pecado do mundo. Mas por que João está dizendo, eis aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo? Você lembra do que eu disse anteriormente, que João, ele veio de uma linhagem sacerdotal? Então ele aprendeu os ofícios sacerdotais com seu pai, sim ou não? Sim, o teu propósito era esse. Então ele entendeu que o sacrifício de pecado, de sacrifício dentro do tabernáculo, era por cobertura e perdão, cobertura de pecados e cobrimento de pecados. João entendeu isso, que o pai dele anualmente ele entrava e aspergia no propiciatório sangue de animal. Para quê? Para cobrir o pecado do povo da ira de Deus. Ele sabia que ano que vem, que isso durava somente 365 dias, que próximo ano o pai dele precisava entrar novamente para aspergir sangue novamente. Para quê? Cobrir o pecado do povo. João sabia muito disso. Só que quando João ele vê Jesus, ele vai dizer: eis aí, ó Cordeiro, artigo definido. Cordeiro de quem? De Deus, que faz o quê? Não encobre pecado, mas sim tira o pecado do mundo. Esse aí não encobre, esse aí arranca. Quando esse aí gritar na cruz do Calvário, está consumado, o acesso é dado. Esse não encobre, esse tira. Meu pai oferecia para encobrir, mas ano que vem ele ia de novo. Mas esse aí, ele arranca, ele tira. E esse aí, eu entendo tanto bem o meu propósito, que eu não sou digno nem de desatar as sandálias dos teus pés. Eu não sou digno. Porque eu também entendo que eu fiz batismo com água, mas esse aí, isso aqui é entendimento e clareza de propósito. Eu entendi para que eu fui chamado, para preparar. Mas esse aí, aleluia. E João, olha para cá para a gente correr para encerrar. Os levitas já podem vir em nome de Jesus, por gentileza. João, quando ele declara esse aí o Cordeiro de Deus que tira o pecado do mundo, olha para cá para tu entender isso aqui, para tu não perder nada. Vai dizer que ele faz por cumprimento de um propósito em batizar Jesus. E quando ele batiza Jesus, vai dizer que 3 aparições acontecem. Quantas aparições? Quantas? 3. Vai dizer que acontece, primeira coisa, o céu se abre. A segunda coisa que acontece, o Espírito em forma corpórea de pomba desce. E o pai, que há muito tempo estava calado, vai dizer: eis aí o meu filho amado, em que tenho prazer. Segura para cá, você vai dar glória. Isso aqui, entende isso aqui? Quem está dizendo que ele é filho amado é quem? O Pai, Deus. Não é qualquer um, é o próprio Pai. Está dizendo: aí ó, eu muito tempo estava calado e hoje eu me manifesto para dizer: é meu filho. É meu filho. Bruno, o que é que você quer dizer com isso? Muita coisa, e vou chegar lá no recado de Deus para a vida de pessoas aqui. Eis aí o meu filho amado.
para quem tem o prazer. Jesus é batizado e começa a ter o ministério. Só que a Bíblia vai dizer, Jesus está cheio do Espírito e é levado pelo Espírito aonde? Ao deserto. Isso aqui é muito interessante, porque o Espírito no Neotestamentário, Velho Testamento, vai dizer que o Espírito impulsionava. Vem cá, Júnior, em nome de Jesus, me ajuda aqui, para os irmãos entenderem isso aqui. No Velho Testamento, era assim que funcionava o Espírito. Exemplo, Sansão. Vem cá, Junão. Vira para lá, em nome de Jesus. O Espírito funcionava dessa forma. Sansão, vai. Não quero ir. Vai. Sansão, ora. Não quero orar. Vai. Sansão, luta. Não quero lutar. Vai. Mas na nova aliança, o Espírito ele faz diferente. Bruno, e como é agora? Cheio do Espírito. Você agora não vai só. Você vai comigo. Porque é mais importante. Olha para cá para tu entender isso aqui. Em nome de Jesus. O Espírito hoje, mediante Cristo Jesus, não mais impulsiona, empurra. Ele acompanha. Porque mais importante do que o lugar é a companhia. Eu vou repetir isso aqui para você entender. O mais importante do que o lugar de chegada é a companhia que você está indo. Se é com o Espírito, eu vou para onde Ele me levar. Porque todo aquele que é nascido do Espírito não sabe para onde vem, nem para onde vai. Só sabe que está com Ele. Eu vou caminhando com Ele. Independente aonde Ele for me levar, eu estou com Ele. Eu estou com Ele. Só quem entende isso, levanta a tua mão e dá um glória para Jesus. Aleluia! Vem pra cá! Aleluia! Só que algo, meu pastor, que mexe com a minha alma é que Abraão entendeu isso. Ainda no Velho Testamento. Bruno, me mostra isso. Vem de novo, Junão. Olha pra cá, em nome de Jesus. Aqui é Abraão, vira para mim. Abraão entendeu que melhor do que o lugar de chegada é a companhia. Bruno, me mostra isso, olha para cá. Deus se revela para Abraão. E Abraão, Canaã, terra prometida, leite e mel. Está aqui. Deus, misericórdia. Para cá. Abraão, sai da tua terra e da tua parentela para um lugar que hei de te mostrar. Deus não revelou a Abraão qual era o lugar. Deus falou a Abraão, sai da tua terra, da tua parentela, porque eu vou te acompanhar. Abraão falou, opa, eu não quero saber nem aonde é, eu estou contigo. Vem de novo. Porque, Bruno, está escrito, porque aquilo que seu ouvido nunca ouviu, os seus olhos nunca viram, é aquilo que o céu tem preparado para a tua vida. Você entende isso? Levanta a tua mão, libera um glória a Deus para Jesus. Porque você entendendo isso, melhor do que o lugar de chegada é a companhia dele. Obrigado, Júnior. Aleluia. Bruno, mostra mais. Não, senão o pastor me pega. Só mais uma. Enoque. Enoque disse para si mesmo, independente de onde eu voltar, eu vou na companhia dele. E a Bíblia vai dizer, Enoque andou tanto com Deus, que Deus falou, Enoque, você prioriza tanto a minha
Eu estou no lamaçal do pecado. Eu estou inserido entre os porcos. Independente, você que rasgou a sua identidade, você continua sendo filho. Bruno, lembra do filho pródigo? Ele estava entre os porcos, mas o pai estava aqui no caminho. Ele vai entrar em si. Ele vai cair em si. E eu estarei aqui de braços abertos para aceitar ele, aceitar ela. Porque Deus, Ele está sempre de braços abertos para nos aceitar. Mas eu que rasgo a minha identidade e digo, não quero ser filho, não quero ser filha. A decisão de cair em si é minha, de ir fazer o quê? Voltar para a casa do pai. Porque o pai está de braços abertos, tem alianças novas, tem vestes novas, e tem um aconchego da casa do pai. Mas Bruno, o que é que acontece? O inimigo na primeira oportunidade nos confronta e diz, tu és filho verdadeiramente? Olha para cá para tu entender. Verdadeiramente tu és filho, tu és filha. E nós temos a capacidade de invalidar aquilo que Deus diz a nosso respeito. Com Jesus foi assim. O pai bradou, és meu filho. No capítulo 4, versículo 3, o inimigo da nossa alma vai dizer, se tu és. Sentimento de dúvida, verdadeiramente você és. Verdadeiramente vai acontecer. Verdadeiramente é isso mesmo. Será que é verdade? E o inimigo, ele não desiste da primeira vez, ele pergunta de novo, se tu és mesmo, é verdade. Tu tem tanta certeza e intrepidez daquilo que ele disse. E o que acontece, Bruno? Eu invalido o meu propósito. Invalido. Se colocar de pé que eu já encerro, em nome de Jesus. Em nome de Jesus. Já encerro e já passo para o meu pastor. E eu quero te dizer essa noite, tu és filho. Tu és filha. Independente do que o inimigo da nossa alma gritou aos teus ouvidos, a tua mente. Eu estou tão embaraçado, tão embaraçada. Independente, você continua sendo filho, continua sendo filha. O governo de Deus é extraordinário. E como é o governo de Deus? Não é democrático. Bruno, mas o que é democracia? Democracia é eleição por várias pessoas constituindo uma única pessoa. A maior votação, ele ganhou. Isso é democracia. Isso é democracia. O reino de Deus não é democrático. O reino de Deus não é monárquico. Sou eu, passa para o meu filho, do meu filho, passa para o meu outro filho. Não, o governo de Deus não é monárquico. Bruno, e o governo de Deus é o quê? Teocracia, teocrático. Mas Bruno, que negócio é teocrático? Vou te dizer agora. Deus. Cracia, governo de Deus. O governo de Deus é assim, ó. Eu escolho o que eu quero, da forma que eu quero. Mas Bruno, eu não sou nem um pouco bonito. Mas Ele te escolheu. Mas Bruno, eu não tenho tanta influência. Mas Ele te escolheu. O governo de Deus, Ele escolhe o que Ele quer. Usa da forma que quer, da maneira que quer. E Deus manda lhe dizer, tu és filho e escolhido debaixo do meu governo. Independente daquilo que você está vivendo hoje, Deus é um Deus que faz nova todas as coisas. E assim como o apóstolo Paulo disse, eu encerro a minha bola dizendo, trazei à memória aquilo que te dá esperança. Bruno, e o que é? Você é filho, você é filha, em nome de Jesus. Tu és filho, tu és filha. Será que você pode adorar como filho e como filha?
Levanta a tua mão, bate no teu peito, e porque a Bíblia vai dizer, a boca fala aquilo que o nosso coração está cheio. Se você entende essa palavra, começa a declarar: eu sou filho, eu sou filha. Estou preparando o caminho, endireitando. Levanta a tua mão, adore a Ele, porque você é filho, você é filha. E cada vez mais diminuindo, Em nome de Jesus. porque Se você entende isso, levanta a tua mão, adore a Ele, porque tu és filho. nele o meu prazer está. Eu sou digno de desatar a sua sandália. Nele a minha vida está. Eu caminho com a certeza